Quer dizer que você ainda não sabe como fazer uma tabela dinâmica? Pois nós vamos resolver isso agora. No vídeo de hoje eu vou te ensinar o passo a passo para que você saia daqui sabendo como fazer uma tabela dinâmica, ou para que você aprenda de vez como fazer se você ainda tem alguma dificuldade. Mas antes de mais nada, deixa eu te pedir um favorzinho. Se você ainda não é inscrito nesse canal, te inscreve. Já deixa também o teu like para não deixar lá para o final do vídeo e acabar esquecendo. E também nos siga nas nossas redes sociais. Afinal de contas, nós estamos sempre postando dicas, postando aulas de Excel para contribuir com o seu crescimento e o seu desenvolvimento profissional. Deixa eu já colocar agora a planilha na tela para te explicar o passo a passo simples e objetivo de como criar a nossa primeira tabela dinâmica. Então, aqui está a nossa planilha na tela. Presta bem atenção. Essa planilha, ela é um controle de vendas. Olha só. Ela começa aqui na nossa coluna B, onde nós temos então os seguintes dados: a data, o nome do vendedor, a categoria ao qual o produto vendido pertence, o nome do produto, a região que aquele vendedor atua, a quantidade vendida naquela data, o valor unitário e o valor total. Pessoal, olha só. Para quem é iniciante em Excel, não se assuste. Tem algumas células aqui onde está aparecendo só esse hashtag. Sabe por que isso aconteceu? Porque eu apliquei um zoom na tela. Se eu tirar o zoom, ele volta o valor normal ali, ele aparece. Se eu aplicar de novo, ele vai sumir. Mas como que eu resolvo isso? Bem simples. Eu vou posicionar o meu cursor na coluna, bem na borda da coluna aqui, vocês vão ver que o cursor ele vai se dividir em duas setinhas, uma para cada lado, e vou dar um duplo clique. Pronto, ele já expandiu a largura da coluna para que eu possa visualizar. Então não se preocupa que isso não é um erro, tá? Entendida essa planilha, entendidos os dados que nós temos aqui, vamos pegar um exemplo. Eu tenho aqui que no dia 4/9/2025, ou melhor, vamos pegar uma data mais nova aqui. Olha, essa planilha aqui ela tem 84 linhas. Na última linha aqui nós temos no dia 28/2/2026 que o Pedro Alves ele vendeu na categoria de periféricos um monitor. Ele é da região do Centro-Oeste. Perdão, ele não vendeu um monitor, ele vendeu 2 monitores. No valor unitário de R$ 1.200 e fez então um faturamento de 2.400. Mas o que acontece? O seu chefe então ele chegou para você e ele disse o seguinte: olha só, fulano, olha só, Alex, eu quero saber aqui, eu quero uma análise para mim poder observar quem vendeu mais, qual região vendeu mais, qual região vendeu menos, e eu preciso que você monte para mim uma tabela dinâmica. Então é aqui que começa o nosso problema e também, evidentemente, a nossa solução que agora eu explico para vocês. Vamos lá então. Primeira coisa que nós temos que fazer, eu preciso selecionar então a área onde tem os meus dados. Vejam bem no topo eu tenho o título, controle de vendas. Bom, isso não faz parte da minha base de dados, eu ia dizer database, mesma coisa, da minha base de dados. A minha base de dados está aqui a partir do cabeçalho na célula B4 e ela vai até a célula I84. Então, aqui é a minha área de seleção. O que eu preciso fazer? Selecionar ela. Eu posso fazer isso de duas formas. Aliás, posso fazer de várias formas. Aqui eu vou ensinar para vocês duas. Eu posso clicar na primeira célula e arrastar até selecionar toda a área de dados que eu quero, ou eu vou posicionar a seleção, então, na primeira célula da minha área. No caso aqui, a B4. E vou segurar Ctrl Shift e apertar a seta direcional para baixo. Prontinho. Assim ele pulou a seleção da primeira até a última célula, sem que eu precise arrastar. Depois, Ctrl Shift seta para o lado. Prontinho. Ele selecionou a área toda de dados que eu vou trabalhar. E agora eu vou simplesmente ir até a aba de seleção, até a guia e inserir.
Vejam bem, bem aqui no canto da minha telinha, aqui ó, no canto superior esquerdo, eu tenho a guia Arquivo, Página Inicial e Inserir. Eu vou clicar em Inserir. Logo em seguida, se você não sabe absolutamente nada de tabela dinâmica, a partir da versão de 2021 do Excel, já é possível você clicar no botãozinho ali de tabelas dinâmicas recomendadas. Vamos ver como é que ele funciona? Olha só. Bem embaixo, então, da guia Inserir, nós temos tabelas dinâmicas recomendadas. Eu clico nele e o Excel ele já automaticamente ele me fornece algumas análises. Então vejam bem, aqui eu vou ter uma tabelinha, então, já uma tabelinha dinâmica com a análise do valor unitário por região, eu vou ter o total por região, eu vou ter a soma total de todas as regiões, eu vou ter aqui a quantidade de vendas por vendedor, por unidade. Então, vejam bem, o Excel ele já me fornece aqui algumas análises pré-definidas. Contudo, hoje nós vamos aprender a fazer as nossas próprias análises. Mas, se você estiver com pressa, for uma análise simples, você é iniciante, bom, daqui a pouco pode resolver o seu problema naquele momento. Então, bastaria aqui, então, só para completar o raciocínio, né? Bastaria aqui que eu simplesmente selecionasse uma delas, clicasse em OK e prontinho. Ele já iria inserir automaticamente numa nova planilha aquela análise pré-definida que ele nos mostrou ali. Vou clicar com o meu botão direito nessa planilha e excluir, porque eu quero criar do zero a minha análise. Então vejam bem, eu já tenho a minha área aqui selecionada, lembram? Eu vou então novamente na guia Inserir e eu vou em Tabela Dinâmica. Eu posso criar uma tabela dinâmica dentro dessa planilha já, dentro dessa nossa telinha aqui que a gente está observando, mas eu quero ela numa planilha nova. Então eu vou simplesmente dar o OK. E prontinho. Ele já me trouxe aqui uma pré-definição, onde eu tenho do meu lado esquerdo aqui a tabela dinâmica, a área onde será criada a tabela dinâmica, e do meu lado direito aqui os campos da tabela dinâmica, onde eu tenho aqui as informações do meu cabeçalho e as áreas onde eu quero colocar elas. Já vamos entender direitinho como que isso funciona. Mas observem aqui à direita que está dividido, as áreas elas estão divididas em 4 quadrantes. Ela tem filtros, colunas, linhas e valores. Vamos ver como é que cada um deles funciona na prática? Lembram que ali na nossa primeira pré-definição nós colocamos então uma análise de quantidade vendida por cada vendedor. Quantas unidades cada vendedor conseguiu vender. Vamos fazer isso mesmo aqui? Olha só. Eu vou clicar em vendedor, segurar e arrastar até a área linhas. E automaticamente o Excel já colocou ali o nome de cada um dos vendedores. Depois, eu vou selecionar aqui a quantidade, vou clicar e arrastar para a coluna valores. E automaticamente ele já fez a soma das quantidades. Então, venham aqui comigo. O que que isso significa? Significa o que o Excel está nos dizendo que a Ana Souza vendeu 126 unidades, enquanto o Carlos Silva vendeu 60 unidades, ao passo que o Pedro Alves vendeu 80 unidades, e que ao total, então, nós tivemos 408 unidades vendidas. É isso que ele está me dizendo nessa análise. Mas, professor, eu não quero saber a quantidade vendida. O que me interessa são valores. O meu chefe ele só quer saber do bendito do faturamento. Bom, ele está certo. Então pouco importa se um vendeu 10 e um vendeu 1. Se aquele que vendeu 1 vendeu 20 mil contra aquele 2 mil que é aquele que vendeu 10 unidades. Então vamos lá, vamos corrigir essa nossa análise. Eu vou aqui no campo valores, aqui nessa área onde eu arrastei a soma a quantidade, eu vou clicar e vou arrastar para cima, prontinho. Eu retirei ela. Tem outra maneira de retirar isso? Tem sim. Vamos colocar aqui de volta os valores. Eu simplesmente, vocês podem olhar aqui que nos campos está marcado um checkzinho verde.
eu simplesmente vou desmarcar ele. E prontinho, olha, eu tenho uma relação aqui só com o nome dos vendedores e não tenho mais nada aqui na minha coluna B. Então vamos agora achar o valor total vendido de cada vendedor naquele período que nós estamos analisando. Bastará apenas que eu arraste, então, o campo valor total para a área de valores. E prontinho. O Excel já automaticamente somou os valores vendidos por cada vendedor. E aqui eu posso fazer várias análises. Mas, professor, eu preciso fazer uma análise e depois fazer outra. Eu vou ter. Como que eu faço para criar uma outra tabela dinâmica? Bem fácil, olha só. Eu vou selecionar aqui a minha tabelinha dinâmica, vou fazer um Ctrl+C, Ctrl+V, vou fazer um Ctrl+C, vou colar ela aqui do ladinho e pronto. Nós já temos aqui o modelinho dela duplicado. Basta apenas que eu altere a minha análise. Vou dar um duplo clique aqui na bordinha da coluna, como eu falei para vocês, para expandir a área da célula para eu poder enxergar os valores, e também um duplo clique na coluna que dê para mim enxergar o nome dos vendedores. Também vou aplicar um zoom para vocês poderem enxergar melhor. Deixa eu posicionar aqui mais ao centro, prontinho. Quando eu clico fora da tabela dinâmica, o meu menu de seleção, onde eu tenho os campos de manipulação da tabela, ele fica oculto. Mas basta que eu clique de novo dentro da tabela dinâmica que ele retorna então. Nós vamos agora fazer um outro tipo de análise. Deixa eu tirar daqui os vendedores, eu não quero saber esses valores. Eu quero saber agora quanto que vendeu cada região. Vamos ver aqui. Região, coloquei aqui nas linhas e coloquei aqui o valor total. Pronto, tem uma outra análise aqui. Professor, quero fazer mais uma análise. Perfeito. Duplicamos aqui, Ctrl+C, Ctrl+V, duplo clique para nós enxergarmos melhor. Vou posicionar mais uma vez aqui. E vamos ver agora que outra análise nós poderemos fazer então. Eu quero saber quanto que cada região vendeu melhor, quanto que cada categoria vendeu por data. Então, eu posso colocar aqui a categoria, o valor total, e ao invés de eu inserir mais uma coluna aqui com a data, ou colocar aqui nas linhas as datas, que também é possível dessa análise, nós vamos fazer um pouquinho diferente. Vejam, se eu inserir a data na linha, ou até mesmo aqui na coluna, não fica legal, não fica visualmente claro para nós analisarmos a nossa base. Em alguns momentos, sim, vai resolver, mas não foi o nosso caso aqui. Então, o que eu vou fazer? Bom, eu vou, então, retirar aqui. Não quero mais saber essa análise aqui. Eu quero saber, vamos fazer uma nova. Eu vou pegar as categorias, vou colocar nas linhas e vou... Cadê a nossa tabelinha? Está aqui. E vou colocar, então, os valores. Vamos achar aqui os valores. Valor total. Perfeito. Agora, eu vou inserir uma segmentação de dados. Eu vou aqui na guia analisar tabela dinâmica e aqui no botãozinho que está logo abaixo da guia de fórmulas, eu vou em inserir segmentação de dados. E vou selecionar então o campo data. Ok. Prontinho. Agora vejam bem. Se eu quiser saber o período aqui até o dia 10/9/2025, quanto que vendeu cada categoria, ele já aparece aqui bem direitinho. Eu não preciso fazer nenhum outro tipo de filtro. Se eu quiser saber só do dia 4/9, eu só clico em 4/9. Se eu quiser saber um período maior, eu clico na primeira seleção, vou até a data que eu quero saber, digamos que seja todo o mês 9, seguro o Shift e clico então no último dia. E pronto, ele faz esse filtro. Mas professor, como é que eu faço para linkar tudo isso? Eu quero saber, por exemplo,
quanto que a Ana Souza vendeu no mês de setembro, ou quanto que a região Nordeste vendeu nesse mês. Eu não quero saber só por segmentação, só por categoria. Bom, muito simples. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tirar todas as seleções, eu vou clicar na minha segmentação de dados aqui, e vou lá em cima, logo abaixo da guia Layout de página, clicar em Conexões de relatório. Vejam, ele abriu uma outra janelinha aqui, deixa eu expandir para vocês enxergarem um pouquinho melhor, onde eu posso aqui selecionar as outras tabelas dinâmicas. Então eu vou selecionar as outras duas tabelas dinâmicas que nós criamos e vou clicar em OK. E pronto, agora tudo está conectado. Vocês querem ver que legal? Deixa eu tirar um pouco o zoom aqui, posicionar melhor a tabelinha aqui. Pronto. Então eu quero saber no dia 24/9 como foi o desempenho das vendas. Cliquei e ele automaticamente filtra então. Ele me diz o seguinte, olha, no dia 24/9 somente o Marcos Lima, que é na região Nordeste, vendeu periféricos no valor total de R$ 3.600. Entenderam como funciona? Quero saber como é que foi o mês inteiro, então, vamos pegar uma data mais recente, de fevereiro de 2026, do dia 2 de fevereiro até o dia 28 de fevereiro. Cliquei no dia 2 de fevereiro, segurei Shift e cliquei no dia 28 de fevereiro. Bom, aqui tivemos um desempenho, então, de 5 dos nossos vendedores. Eles venderam um total de R$ 25.030. Quem é que foi a que mais vendeu aqui? No caso, foi a Juliana Rocha. Mas, professor, se eu tiver que procurar, assim, quem foi o que mais vendeu, não fica ruim visualmente? Fica, mas daí nós temos uns outros recursos. Poderia filtrar aqui e colocar em ordem decrescente? Poderia. Mas agora que nós já conhecemos um pouquinho mais da tabela dinâmica, vamos avançar então. Vamos fazer o seguinte, vamos selecionar essa nossa tabelinha dinâmica aqui, onde temos os vendedores, e vamos inserir um gráfico dinâmico, clicando aqui no botãozinho que está logo abaixo da guia automatizar, bem aqui, ó, bem pertinho da minha câmera. Então, nós vamos aqui criar um gráfico dinâmico. Eu vou querer um gráfico de barras. E pode ser este aqui mesmo. Vamos pegar um 3D aqui. Vamos ver se ele vai ficar bonito. Ok. Tá lindo. Poderia estar melhor? Poderia. Mas não é hoje uma aula de design para a gente poder fazer um gráfico mais bonito. Nossa aula agora é de tabela dinâmica. Vamos entender como que funciona. Então, visualmente aqui, se eu coloco um gráfico, vejam a diferença. Eu já consigo enxergar que foi a Juliana Rocha a que mais vendeu. Aqui eu consigo selecionar estes itens e só clicando em Delete eu consigo já deixar ela um pouco mais clara aqui visualmente. Consigo também inserir um rótulo de dados para mim poder enxergar os valores. Vamos expandir um pouquinho mais. Posso aumentar aqui a letra. Posso deixar em vermelho. Vamos aumentar. Perfeito. E já está bem melhor. Posso ocultar a lista de campos. Pronto. Vejam bem. Deixa eu tirar um pouquinho o zoom. E o que eu posso fazer aqui? Olha só. Quero saber em 14/2 quem foi que mais vendeu. Bom, aqui nós temos só o Marcos Lima. Mas eu quero saber, a partir então na segunda quinzena de fevereiro, quem foi o que mais vendeu. Vou selecionar toda a segunda quinzena. E olha só, temos aqui o Pedro Alves como um líder nesse período. Vejam que automaticamente, quando eu vou clicando aqui no segmento de dados, o gráfico dinâmico ele vai atualizando. Para que isso serve? Bom, esse aqui é o início de uma dashboard. Eu vou formatar, evidentemente, um pouco melhor esse gráfico, mas eu posso, então, simplesmente recortar ele desta planilha com um Ctrl+X,
criar uma nova planilha e colar ele aqui. E vejam bem, eu já tenho então um ranking de vendas. Vamos nomear aqui ranking de vendas. Eu posso trazer para cá a segmentação de dados. Então eu vou lá, pego a segmentação de dados, vou recortar ela e vou colar aqui do ladinho. E vejam bem, já está tomando forma, já começa a ficar com uma carinha diferente o nosso relatório. Aí eu vou poder posicionar melhor o gráfico, eu posso ir em design e já pegar uma opção pré-definida aqui para deixar ele mais bonito de uma forma mais rápida. Posso pegar? Eu acho que eu gostei mais do anterior. Deixa eu ver aqui. Vamos selecionar ele. Perfeito. A segmentação de dados aqui é a mesma coisa. Eu tenho algumas pré-definições aqui no estilo da segmentação de dados. Então eu posso colocar mais ou menos nas mesmas cores. E assim vejam que já vai ganhando um outro visual o meu relatório. Eu posso ir aqui em exibir, mostrar e eu posso tirar as linhas de grade. Então vejam bem, eu já fiz as tabelas dinâmicas que estão aqui na minha planilha 6. Posso dar um duplo clique aqui e renomear ela para ir organizando o meu relatório. Aqui eu vou colocar dinâmicas. E aqui na planilha 7, eu já vou nomear como dashboard. E assim a gente vai construindo. Perfeito? Beleza, pessoal? Eu espero então que vocês tenham gostado dessa nossa aulinha. Falamos bastante sobre tabelas dinâmicas e mostrei também um pouquinho para vocês dos gráficos dinâmicos e como que a gente começa a construir em uma dashboard. Espero que vocês tenham destravado. Não esquece, deixa o seu like se você ainda não deixou, se inscreve no canal e também nos siga nas nossas redes sociais. Um forte abraço e nos vemos nos nossos próximos vídeos.